Olá pessoal, a gente vai falar sobre a camada de transporte, que é a quarta camada daquele modelo de 5 camadas, que mudou no início. Quais que são os princípios dessa camada de transporte? Basicamente multiplexação, que trata do conceito de portas, que a gente vai ver daqui a pouco. Confiabilidade na transmissão de dados, é um requisito que muitas aplicações demandam. Controle de fluxo, e basicamente evitar que um transmissor rápido não sobrecarregue, tá? Evitar que ele sobrecarregue, na verdade, um receptor lento. E o controle de congestionamento, que é baseado em algumas observações aí de alguns parâmetros da rede, tá? Evitar o congestionamento na rede como um todo. Existem 2 protocolos básicos que realizam esse serviço. Você já deve ter ouvido falar, até pelo próprio nome, né, da pilha TCP/IP, protocolo muito é ele e o UDP, ok? Vamos falar sobre alguns serviços dessa camada de transporte. O que ele oferece dentro daquele modelo de 5 camadas? Uma comunicação lógica entre os processos, né, ou seja, das aplicações executando ainda os hosts. Então, aquela história que há 2 computadores conversando, não é verdade. Tá? As máquinas, os hosts não se comunicam. Quem se comunica são os processos. Ok? E por que essa é uma comunicação lógica e não uma comunicação física? Porque a comunicação física, ela basicamente é a camada física e a camada de enlace. Um enlace Ethernet, um enlace Wi-Fi, um enlace 4G, 5G. Essa comunicação lógica, basicamente, é um conjunto de mensagens que são trocadas, ok? Entre as aplicações cliente e servidor, basicamente para assegurar, então, que existe essa comunicação entre essas 2 aplicações, a aplicação servidor e a aplicação cliente. Só para a gente, então, fazer uma comparação da camada de rede que a gente acabou de ver com a camada de transporte. O nome do pacote na camada de rede é datagrama. O nome do pacote na camada de transporte é segmento, okay? Um segmento TCP. A camada de rede ela é executada nos roteadores e também no host, tá? Que é o protocolo IP. Já a camada de transporte, ela está no nível mais alto, ela é executada somente nos hosts. Apesar dos roteadores poderem trabalhar com o conceito de portas, que é camada de transporte. Ok? Então é um nível de serviço bem diferente da camada de rede. Vou fazer uma analogia aqui de primos, tá, que moram em cidades diferentes, ambos, uma família bem grande aí que mora em uma casa, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo, e vamos pegar o exemplo à moda antiga aí que os primos gostam de escrever cartas um para os outros, tá? E aí cada casa tem 12 primos, né? Nessa época não tinha televisão. E aí você tem muitas mensagens trocadas aí semanalmente, tá? E a Ana e o Bill são responsáveis por distribuir essas cartas dentro da sua casa, okay? Para os seus irmãos. Dentro dessa analogia, processos, tá? que estão se comunicando são as crianças. As cartas são as mensagens da camada de aplicação. Os hosts são as casas, ok? O protocolo de transporte vai ser a Ana e o Bill, e a camada de rede vai ser os correios, ok? Então, de novo, por que esse nome host? Justamente porque ele hospeda as aplicações que são as aplicações que se comunicam, ok? Então, a gente tem 2 opções aí dentro desse modelo. Uma que oferece basicamente confiabilidade, que é o TCP, tá? Ele tem controle de condicionamento, ele entrega as mensagens em ordens, estabelece conexão, controle de fluxo, e o UDP, que é a parte mais simples. A gente vai ver que os 2 são úteis dependendo da aplicação, ok? Mas vamos voltar aí naquele modelo de serviço da rede, ou seja, da internet, que é o modelo de melhor esforço, onde não existe garantia de atraso, garantia de entrega de pacotes, garantia de largura de banda mínima. Então, ou a aplicação ou a camada de transporte tem que fazer isso, caso seja necessário. Porque aqui eu estou pegando alguns exemplos de serviços, tá, que podem usar protocolos ou TCP ou UDP.
O protocolo TCP, de modo geral, sempre está associado à confiabilidade e o DP à agilidade. Ok? Então, transferência de arquivo, um protocolo que foi muito utilizado aí há décadas, é o FTP. Obviamente, demanda, né, confiabilidade, dados não podem ser perdidos. Acesso remoto, correio, a web, né, HTTP, HTTPS, o DHCP, que é para... Desculpa. Até aqui utiliza o TCP, que precisa de confiabilidade. Agora, existem alguns serviços que usam ou o DP ou ambos. Okay? Por exemplo, o DNS, é um serviço que a web precisa, tá? E precisa de uma certa agilidade. Então, normalmente é pelo UDP. Tá bom? Vou entrar um pouquinho no conceito de portas, ou de multiplexação. Tá? O conceito de portas amplia, então, essa capacidade dos hosts se comunicarem, ou seja, na verdade, das aplicações que hospedam nos hosts se comunicarem. Imagina que a gente tem uma situação. Você está lá no seu notebook acessando 3 páginas web. Ok? E a camada imagina que você está lá com 3 abas, fazendo pesquisas no Google. Vamos pegar um exemplo muito simples. Para cada pesquisa que você faz, tem que chegar a resposta na aba correta do seu browser. Então, dentro desse modelo, o IP da máquina cliente é o mesmo, o IP da máquina do servidor do Google vai te dar o resultado da pesquisa é o mesmo, a porta que você está utilizando do servidor, se for HTTP 80, também é a mesma, mas a porta do cliente, tá? Que é uma porta privada, é uma porta dinâmica, ela é diferente, tá bom? Então, socket seria mesmo o conceito de porta aí por onde que passa todos os dados na rede. Então, isso aí é um mecanismo básico para comunicação IP, surgiu lá no início da década de 70, junto com os protocolos, junto com a pilha TCP/IP, ok? Então, por meio dos sockets, que é possível as aplicações se comunicarem, ou seja, os serviços se comunicarem em rede, ok? E a gente tem uma ilustração, tá? Aqui, um processo que está se comunicando por meio da porta 80, porta TCP 80, né? Que no caso é o HTTP, seguindo aquela pilha, então, de protocolos, ou seja, aquele modelo de serviços de camadas. Você vai passar por um nível mais baixo, que é um enlace, vai chegar na camada física mesmo, que é a transmissão de rede, vai chegar do outro lado e isso vai passar por um processo invertido, tá bom? Então, é realmente análogo a uma porta, o socket. Tá? É por meio dele que os processos aí, os computadores cliente e servidor vão poder se comunicar. Tá bom? Então, um servidor, normalmente, ele fica, esse servidor TCP, ele vai ficar escutando, aguardando essas conexões por meio desse socket que está aberto, que foi criado. Porque aí vários clientes vão ficar, então, por meio desse IP porta do servidor. Tá bom? Então, toda a camada de transporte, basicamente, ela tem os identificadores. A porta de origem, tá? No caso, se você estiver tratando você como cliente, é uma porta alta que seu sistema operacional ele define, e a porta do destino, no caso desse serviço HTTP, que é a porta 80 do servidor. Tá bom? Então, existe uma tupla para poder formar, para poder existir essa comunicação entre socket. Porta de origem e destino, IP, né, do cliente e do servidor, no caso de origem e destino. Então, a multiplexação ela sempre está ligada a um conjunto de portas, tanto o TCP quanto o DP, para essas aplicações poderem se comunicar. Na verdade, várias aplicações podem se comunicar no mesmo host. Então, essas portas ou porto, né, dependendo do autor aí que vocês pegarem, são divididas basicamente em 3 tipos. Portas bem conhecidas, que estão de 0 a 1023, tá? Existe uma padronização do IANA, né, que é a entidade da internet que regulamenta essas portas, uma RFC, então, que trata disso.
Essas portas, né, bem conhecidas são bem antigas, esse conceito. Então a gente vai ver que vários serviços aqui, a gente alguns deles a gente não utiliza mais, tá? Mas foram os primeiros serviços realmente registrados. Precisava, no caso, de você ter permissões de administrador, então, para poder habilitar essas portas. Portas, depois começaram a surgir outros serviços, ampliaram isso, então, para portas registradas. Aí tem um leque bem grande, tá? Serviços, então, bem conhecidos, programas, protocolos bem conhecidos, utilizam essas portas registradas, caso não seja alguma coisa mais antiga. E as portas privadas ou portas dinâmicas são as portas que o seu sistema operacional, o sistema operacional cliente, ele vai gerenciar, ok? Então, falar assim, então, quando eu estou comunicando com um servidor HTTP, IP do cliente, porta 80, IP do servidor, porta 80. Não. O IP do cliente é exatamente dinâmico, ou seja, o ISP que vai prover, mas a porta não é 80. 80 é a porta do serviço HTTP. A porta do cliente é uma porta que está dentro desse intervalo. Ok? Então, o socket é sempre identificado por essa tupla com 4 elementos. Ok? IP de origem, IP de destino, porta de origem e porta de destino. Tá bom? Aqui é uma ilustração. Imagine que isso aqui é um servidor web, comunica pela porta 80, tá bom? E a gente tem um cliente lá com o IP A se comunicando com esse servidor. Como que seria esse socket? A porta de origem do cliente, source port, é a 9157. Por que esse número? Eu peguei um número aleatório. A porta destino é a porta 80, é a porta do servidor. O IP de origem é o A do cliente e o de destino é o C do servidor. E a gente tem um outro cliente que tem uma porta de origem 5775, a de destino é 80, né? Aquele servidor está respondendo por aquela porta. Endereço de cliente, endereço de destino. E aí ele abre um outro socket no mesmo cliente, porta 9157 de origem, porta 80 de destino. Olha, a mesma porta. Vai dar problema? Não. Essa tupla não é idêntica. Ok? O endereço de origem desse cliente é o A, o endereço de origem desse host é o B. Nesse servidor com endereço IP C, está funcionando o serviço HTTP. Mas poderia funcionar um outro serviço nesse mesmo servidor. Tá? Um serviço de e-mail ou uma aplicação qualquer que estiver rodando nesse servidor. Então, nesse caso específico, o endereço IP vai ser sempre o mesmo, tá? Nessa analogia, endereço C, mas a porta que vai responder pelo serviço vai ser diferente, ok? Da mesma forma que poderia ter um programa cliente web, no caso um browser, executando nesse computador servidor, nesse host, acessando uma página web de outro servidor. Então, aqui agora, esse serviço web não vai ser a porta de origem 80. A porta de origem 80 é a porta do serviço. Isso é uma porta alta, gerenciada pelo sistema operacional. Ok? A porta de destino vai ser a porta 80, que é a porta do servidor web. Então, mesmo o host ele pode ser cliente e servidor de qualquer tipo de serviço. Tá legal? Utilizando, obviamente, esse conceito de portas. Isso remonta lá ao início dos anos 70. Mas até hoje o funcionamento basicamente é o mesmo. Tá bom? Bom, pegando esse conceito, então, de portas, ou seja, de serviços, o que faz basicamente um firewall? Ele bloqueia o acesso, tá, a portas, ou seja, a serviços, tá, acessos remotos não autorizados no seu computador. Então, quando você tem um firewall que está te perguntando, olha, você deseja esse programa, esse serviço está tentando se comunicar, você autoriza? Basicamente, o que ele está te perguntando você precisa de comunicar por essa porta. Você autoriza, você já abriu essa porta? Você autoriza a comunicação? Tá? Esse serviço que é possível você fazer varreduras aí, qualquer IP, né? Qualquer serviço, qualquer host. Então ele mostra aí quais portas abertas, TCP, UDP. É claro que isso pode ser considerada, né, uma varredura de porta aí,
de ataque, né? Também é uma técnica para análise aí de falha, de vulnerabilidade. Vou falar um pouquinho sobre o transporte que não é orientado à conexão. Daqui a pouco a gente vai ver mais detalhadamente o que é uma conexão TCP. É o DP. Ele é o protocolo mais simples possível. É quase que a aplicação conversando direto com o IP. Ele não garante a confiabilidade na entrega dos dados, não garante entrega ordenada, ok? E não tem controle de fluxo, controle de congestionamento e uma série de outros serviços que o TCP oferece. Então, para quem que existe o DP? Né? Ele não faz nada. A camada de rede, que é a camada IP, não faz nada. O IP também não faz nada. Na verdade, ele existe justamente por conceito de portas, conceito de multiplexação. Okay? Não tem a conexão, também é um serviço de melhor esforço, mas então o TCP é melhor que o DP. Não, o DP ele é mais rápido. Então, aplicações de tempo real, a maioria delas utilizam o DP. Tá bom? Esse é um cabeçalho UDP. Porta de origem, porta de destino, o tamanho do pacote, tá? Essas são informações do cabeçalho. Um checksum, então mesmo que a gente viu lá na camada de enlace. Tá? Alguns serviços utilizam o DP. Hoje a gente, eu vou falar rapidamente, mas a Google desenvolveu um protocolo para acesso HTTP em cima do DP, que ele chama Quick. Tá bom? Então, apesar do DP não oferecer confiabilidade, ele oferece agilidade. E não quer dizer que ele não oferece confiabilidade, que ele entrega dados errados. A confiabilidade no sentido que o pacote não chegou, não vai ser reenviado. Tá bom? Isso aqui é uma ilustração, né, do cuidado, então, com os dados do TCP e do UDP. Tá legal? A soma de verificação, a gente já viu isso, basicamente, identificar erros, tá? E descartar pacote se tiver errado. O DP não entrega dados errados, não. Tá bom? A primeira pergunta, é possível que uma aplicação tenha transmissão confiável mesmo usando o DP? O que vocês acham? O DP por si só não oferece isso. Oferece o TCP. Lembra do modelo, então, de camadas e da complexidade. Onde que vai ser colocada a complexidade? Tá? Qualquer funcionalidade pode ser implementada em qualquer nível da rede. Vamos falar de segurança? Olha, a camada de enlace pode implementar segurança, por causa do Wi-Fi. Tá bom? Já o Ethernet não tem, por questões óbvias. Você não precisa estar fisicamente conectado no mesmo local. Mas a segurança e a transmissão de dados mais efetiva é na camada de aplicação. Então, essas funcionalidades podem ser embutidas em qualquer camada. Respondendo a pergunta, sim, desde que a aplicação faça isso. Tá bom? Para a gente fechar essa primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre alguns princípios da transmissão confiável. Ela está entre as 10 funções mais importantes que uma rede de computador pode oferecer. Tá bom? Pode estar presente na camada, basicamente, de aplicação, de transporte ou de enlaces, se for o caso de enlaces problemáticos. Já viu isso, tá? Um dos principais meios para ter essa transmissão confiável é o controle de erro. Ou seja, se um pacote identificou que o pacote não chegou corretamente, tem que ter alguma forma para fazer esse envio automático do pacote. Tá bom? A gente vai estudar alguns parâmetros, então, e como que o TCP faz isso. Controle de congestionamento, a gente já viu, né, o que ele serve, mas a ideia dessa transmissão confiável é criar um canal lógico confiável em uma rede que não é confiável como a internet. Ok? Então é isso, a gente continua na segunda parte.